Vamos lá, análise do primeiro episódio de Lanternas. Comenta embaixo aí o que você achou do episódio, que já começou rasgando, com um gancho violento, personagens muito bons, atores muito bons, a química entre eles muito boa. Antes de começar a análise aqui, eu quero agradecer aos membros, os bate-membros, os super-membros que apoiam o Terra Zero e ajudam a financiar o projeto. Quem puder, se torne membro como eles, ajuda muito o canal a crescer no YouTube. Muito obrigado. A série começa com a cena inicial que foi liberada no YouTube, na internet, que é a cena do Jon Stewart pequeno olhando o Hal Jordan pela TV. É uma cena muito legal, já comentamos sobre ela aqui, e depois corta pro ano de 2016. Começa em 96, mostrando o Hal Jordan novo, usando traje, dando uma entrevista pra TV, e corta para 2016 com o Jon Stewart na academia de boxe, depois se encontrando com o Hal Jordan. A partir dali, tudo que a gente vê é novidade pra gente. Tudo que a gente vê, a gente não tinha visto ainda. Hal e Jon tendo uma interação, já mostrando o Hal Jordan provocando o Jon Stewart, do tipo, por que toda vez você me responde com sim, senhor? Mas a verdade é que ele foi educado assim, o pai dele ensinou ele assim. A casa dele era uma casa militar. Não só ele era militar, mas a casa em si. E aí o Jon, usando o anel, depois do carro ter caído no precipício, toda aquela cena que a gente já viu em trailer, e o anel meio que cria um holograma, como se fosse uma simulação do Hal Jordan do passado. E aí você vê o Hal um pouco mais jovem, e aí ele fala uma coisa curiosa, porque você não entende muito bem o que é isso. Aí ele fala, talvez eu esteja morto, então ele dá uma dica. Será que ele morreu mesmo? Será que ele não morreu? E aí ele fala que em Rushville tem uma praga. E o Jon Stewart corre para contar pro Hal Jordan. O Hal, depois que ele joga o carro do precipício, ele vai até uma lanchonete, uma hamburgueria que tem na beira da estrada, em cidade pequena. E ali ele faz um grande sucesso, porque as pessoas param para tirar foto com ele. Ele é uma grande celebridade, ele é o maior Lanterna Verde de todos os tempos. Inclusive, aqui eles já dão uma outra dica sobre a série em si. O Hal falando com uma fã, a mãe é fã e a menininha é muito fã também. Ele tira uma foto com a menininha e a mãe fala, obrigado, tal. E ela já olha pra ele diferente, né, com aquela admiração meio, sabe, aquele olho meio de loba, né? E a menina pergunta, minha mãe perguntou por que você não usa o traje sempre. E ele fala, o traje é só em ocasiões especiais. E aí o Jon Stewart fala pra ele que ele poderia ter morrido, eles têm essa discussão, muito breve. E o Hal fala que esse é o treinamento, você não queria ser treinado? Isso a gente já viu em trailer, só que aí é a hora que o Jon revela pra ele o lance de Rushville. Enquanto o Jon tem que ir de avião pra lá, o Hal chega lá, lógico, voando. E aí o Jon chega depois de umas 6 horas, isso é dito. E o Hal fala, eu achei que você não ia conseguir chegar aqui. Nisso, o Hal Jordan tá olhando a cena do crime. E ele acha algumas coisas super estranhas. Como, por exemplo, bom, se tem estudantes mortos, por que não tem parentes do lado chorando? Por que não tem amigos no momento em que a xerife é apresentada? E ele diz pra ela, eu tenho um pressentimento que são alienígenas. E aí ela não acredita, ela é meio cética no início. No entanto, eles têm toda a cena deles já desconfiados de um cara específico, no meio ali do time de futebol americano, ali onde tem onde tem os barris ali com bebida. O Jon consegue capturar ele, dando um soco na cara dele, e a xerife amarra ele, né, algema ele, enquanto outros 2 policiais levam ele embora. Nisso, o Hal e o Jon estão num bar. E aqui é uma coisa que já começa a mostrar que essa série é diferenciada, porque muitas produções que mostram personagens protagonistas dentro do bar, muitas das vezes eles fazem o mesmo clichê de sempre, que são cenas de porrada dentro do bar. Aí vocês vão me perguntar, mas é exatamente isso que acontece? Sim, mas é diferente. O Hal Jordan, nessa cena, ele usa do artifício de ter um plano para chamar a atenção dos caras do bar, para ele poder ir preso por uma briga de bar. Nisso ele ia ser julgado por um júri pequeno ali de uma cidade pequena. Enquanto a mulher de um dos milicianos dá em cima do Jon Stewart, e você vai saber disso depois. O Hal Jordan toma umas porradas ali, e você vê que ele é um cara bem casca-grossa. Ele não tem medo de absolutamente nada. Nesse momento ele tá sem o anel. Ele deixou o anel na mesa
com o John. Você vê até o sorriso meio sádico dele. O Kyle Chandler, ele tá incrível como Hal Jordan nesse primeiro episódio. Baita escolha de ator. Essa cena é curiosa, porque tudo bem, o Jon Stewart é galã e tal, mas por que ela tava ali nesse momento? E por que ela simplesmente já sabe que ele é um policial intergaláctico? Ah, você é um policial intergaláctico. Tudo bem, o Hal é conhecido, então talvez ela saiba que é o Hal Jordan também. Porém, a conversa que ela tem com ele é como se ela já tivesse plantada ali pra esperar ele. John Casadas Stewart, né? O cara que acabou ficando com a mulher casada, que você acaba descobrindo depois. Nisso, você tem o julgamento do Hal Jordan. E o julgamento do Hal Jordan tem a xerife, o John, e de repente chega o advogado, que é o marido da xerife. Ela fica até meio constrangida com isso. Depois de ser absolvido por briga de bar, esses crimes todos nos Estados Unidos eles são bem severos. Diferente da justiça brasileira que não presta, que não funciona. Nisso, o advogado convida ele para almoçar na casa de campo que eles têm, né? A super casona lá nesse interior. Que aí você descobre que a xerife, na verdade, ela é nora de um grande miliciano. E aí a série começa a te mostrar o terreno hostil em que os personagens estão, né? Tem toda uma milícia da cidade, que o dono da milícia é o cara da casa. Podemos ver a grande casona dele nessa cena, o cara que é tipo, entre aspas, o dono da cidade, que é o William Macon. Hal e o John sendo convidados para um barbecue, que eles chamam, né, os americanos, que é um churrasco normal, clássico. Daí ali a xerife um pouco desconfortável, o Noah, filho dela. Você tem aqui toda a esquisitice dessa cena, que é o Hal meio desconfiado desde que ele chegou. Do tipo assim, o que esse cara quer? O que ele pretende? Por que ele tá sendo mais ou menos legal com a gente? E aí ele começa a falar sobre outros planetas. E aí o Hal fala, bom, perto de outros planetas, aqui é bem pacífico. Chega aí a mulher do dono da milícia. Descobrimos que ela é a avó do Noah. Então, o cara, me parece, foi o que eu entendi, mas provavelmente a série tá tentando enganar a gente, que é o fato desse personagem ter convidado propositalmente o Hal e o John pra sua casa, porque ele tinha que ter certeza que o John tinha ficado com a sua mulher. Mas não é só isso, porque esse personagem, talvez nem ele seja humano, talvez ele também seja um alienígena. Então, ele quer se aproximar dos Lanternas por algum motivo. Muito louco também que ele já sabe que a esposa dele traiu ele com o Jon Stewart. É engraçado que tem uma cena do Hal Jordan, tipo, você ficou com a esposa dele? E o Jon Stewart meio sem graça fala assim, talvez eu tenha dormido com a esposa dele. Tipo, não é talvez, você dormiu. E aí depois ele assume isso. Ou seja, você vê que os Lanternas realmente não têm medo algum. Um desses Lanternas, basicamente, ficou com a mulher do dono da milícia da cidade. E o outro, que é o Hal, tava querendo já se engraçar com a nora dele, que é a xerife da cidade. Então, coisas estranhas acontecem nessa cidade por conta desses personagens. Quando eles capturam aquele personagem, o Hal pede para interrogá-lo. E ele tem certeza absoluta na intuição dele que ele é um alienígena. E é uma cena muito legal, porque ele faz alguns questionamentos pro cara, algumas nuances sutis desse episódio, como o Jon Stewart desenhando em um caderno, mostrando que ele é um arquiteto, ele é um bom desenhista. O Hal começa a fazer várias perguntas pro cara, várias. E aí ele começa a perceber que esse cara é tipo um chat GPT, que você pergunta ou um Google, sabe? Que você joga lá, o que aconteceu no ano tal, do ano tal, e o cara começa a dar umas respostas. Isso é esquisito, porque um ser humano não tem uma memória tão boa assim. Até que chega no momento que ele não consegue mais blefar e fala assim, nesse momento aqui o presidente dos Estados Unidos é o Barack Obama. Aí o Hal Jordan olha e fala, só isso? É só o Barack Obama? Você não sabe mais nada além disso? Do tipo assim, ele percebeu que ele foi descoberto. E aí ele fala, talvez eu realmente seja um alienígena. E aí ele começa a mudar toda a atuação dele, né? O ator manda bem aqui. De repente ele começa a falar o juramento dos Lanternas Verdes. Dá a entender que ele é um personagem que conhece. E aí a pergunta é, ele é um alienígena dos Manhunters, dos Caçadores Cósmicos ou não? Ele revela que dentro do esqueleto dele tem uma parada que com o pensamento ele ativa, que é uma bomba de autodestruição. E aí é a hora que o Jon Stewart fica meio assustado junto com a xerife. A xerife fica até meio assustada, né? Porque
ela tá ali atrás do vidro. Esse vidro, normalmente, ele é blindado, né? Normalmente. Às vezes, não. Tem algumas séries que eu vi que era e algumas não. E ela tá com a Glock dela ali apontada, enquanto o Hal prende a cara dele no vidro. E é muito esquisito, porque ele começa a respirar no vidro, mas aí depois ele ia ativar a explosão e o Hal acaba conseguindo meio que segurar essa explosão pra não destruir, tipo, sei lá, a delegacia inteira, e só um pedacinho acabou sendo destruída, ninguém acabou se ferindo. Criou uma cratera ali na delegacia, essa delegacia da cidade de Rushville, uma cidade pequena aí do interior dos Estados Unidos. Com isso, avança para o ano de 2026. Se atentem aos avanços temporais: 1996, 2016 e 2026. A obsessão com o número 6, não é mesmo? E aí você tem toda uma fotografia literalmente idêntica a True Detective, a 4ª temporada, que tem ali a Judy Foster, e foi muito legal essa 4ª temporada, que tem uma parada meio sobrenatural e tal. E o lance ali da ambientação na neve. O Jon Stewart com a sua caminhonete, já no presente, com o cavanhaque, que é esse o visual que vocês vão ver em Man of Tomorrow, eles se encontrando com a xerife. E aqui mostra que eles, ao longo desses 10 anos que passou, de 2016 a 2026, eles já têm uma certa amizade e respeito mútuo um pelo outro. Ela fala: você não envelheceu nada? Ele pergunta: como que tá o Noah? Ela fala: cada vez mais alto. Ele pergunta pra ela se mais alguém sabe, ela fala: não, só uma pessoa, só, que basicamente deve ser a pessoa que cuida do lugar à noite, tipo como se fosse um caseiro, algo do tipo. Isso é tipo uma universidade que eles estão. Você percebe que ela tem um certo olhar de admiração por ele. Em 2016 você não vê isso, você vê que ela não confia nem no Hal e nem no Jon. E aí eles encontram o Hal Jordan sentado na arquibancada, congelado e provavelmente morto. E aqui existem várias coisas esquisitas. Por exemplo, o jeito que o Jon olha pro Hal. Ele não tem nenhum tipo de tristeza no olhar dele. Ele tem um olhar de confuso. E quando cadáveres ficam na neve, eles não apodrecem. Por isso que existem vários corpos lá no Monte Everest, por exemplo, das pessoas que morrem tentando atravessar aquilo, quer dizer, subir aquilo, né? Ou descer, não sei. E os corpos ficam lá e não tem o lance de, tipo, entrar em decomposição. Eles ficam congelados. É como se fosse um grande freezer. E aqui me parece que eles seguiram uma ideia mais ou menos assim. E aí você tem, me parece aí, um tiro na cabeça do personagem aí do Hal Jordan. Vamos colocar assim. É o que parece. Fotografia escura, mas parece que na testa ele tomou um tiro. Beleza. O olhar da xerife também não me parece um olhar tão de tristeza. E aí o Jon olha pra ver se ele tá com o anel ou não. E ele percebe que não está. Então, tudo é muito misterioso. Como, por exemplo, o Hal Jordan, entre aspas, morreu em 2026. E em 2026 já era pro Jon ter o seu anel. Vai ter só um anel ou vai aparecer um outro anel? Pra ser passado pro Jon Stewart, mas ao mesmo tempo nos trailers o Hal conversa com o Sinestro do tipo: ele é o meu substituto. Então não tem sentido algum aparecer outro anel pra ser o anel do Jon e ficar um anel com o Hal. O anel do Hal vai ser passado pro Jon. Então por que no presente o Hal tá ou tava com o anel? Sendo que o Jon olha pros dedos dele e ele percebe que não tem nada. E aí ele olha de novo de uma maneira estranha. Ele olha pro corpo ali de um jeito estranho. Então existem muitas perguntas e nenhuma resposta. É apenas o primeiro episódio. E não teve gancho mais violento do que esse aí nas últimas séries da DC. E eu não me lembro. Nem no Pinguim, não me lembro, talvez nem no Watchmen. Ao decorrer da série eu posso teorizar coisas melhores do que eu estou pensando agora. Mas Lanternas já é sim a produção, uma das produções mais corajosas que a DC já fez, mas não por conta dessa cena, é por conta do jeito que eles estão fazendo a série. E eu sempre disse aqui, essa não é uma série sobre cenas de ação, é uma série sobre investigação e sobre mistério. Gostei muito do episódio, achei um episódio muito bom, um episódio clássico de piloto de série de qualidade, que é tipo assim, existe todo um mistério sendo construído ao redor do roteiro, né, junto do roteiro, desculpa, e no final você entrega um outro mistério. O que é aquilo? Por que aconteceu aquilo? Né? E aí você vê a galera meio precoce na internet reclamando isso e aquilo.
Essa série é a história do Jon Stewart. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não é a história do Hal Jordan, que também foi contada nesse episódio. Olha só. Eles contam a origem do Hal. Primeiro na televisão, nos primeiros 5 minutos ali, ele falando, trajado na frente da TV, e depois ele no bar, que o Jon Stewart pergunta assim, como que você conseguiu o anel? E aí ele questiona o Hal, tipo assim, olha, você tem que ser merecedor disso daqui. E aí o Hal fala como que ele conseguiu, ele cita o Abin-Sur. Então ele conta toda a origem que a gente conhece do Hal Jordan, como ele ganhou o anel, e aí eles não mostram isso. Talvez isso possa ser mostrado em algum outro episódio. E tá bem claro que o Hal Jordan vai aparecer nos outros vários episódios, que vai aparecer aí ele treinando o Jon ainda. Até porque isso que eles mostram no primeiro episódio é um mistério plantado, que é um gancho pra a gente entender por que aconteceu isso. Isso provavelmente é um dos momentos chaves da série no quesito de trazer o roteiro para aquele momento ali, finalizar um arco narrativo. Eu gostei muito do que eles fizeram. E assim, é tudo que eu esperava. Uma série dos Lanternas Verdes no estilo True Detective. Eles conseguiram fazer isso nesse primeiro episódio, que tipo, essa série, pra galera que não tem noção do que vai ser essa série, não é uma série sobre cenas de ação. Então coloquem isso na cabeça de vocês, pra vocês não ficarem esperando cena de luta, anel energético o tempo todo. Eles usam o anel nesse episódio algumas vezes, que é legal pra caramba, e algumas coisas a gente já tinha visto, mas eles esconderam várias coisas. Lembrando que o episódio 8 ninguém assistiu. A crítica especializada, né, assistiu 7 episódios, e são 8. O 8º eles não assistiram. Eu gosto que é um episódio por domingo, e isso deixa você semana teorizando, pensando, quem sabe reassistindo de novo. O que é legal, porque uma obra, ela só é interessante, né, quando você entrega qualidade, sobretudo, como é o caso aqui, e se você pode discutir, esse é o papel da arte. Gostei das citações da série, dos Guardiões, comentando algumas coisas aqui, outras coisas ali, são coisas um pouco mais pontuais, a abordagem da série é algo diferente, a DC precisa se descolar do MCU e entregar qualidade. Se descolar do MCU é fazer produções que nem essa, que foge do padrão de filme super-herói. Assim como outros filmes vão ser diferentes. O filme do Batman vai ser diferente do filme do Superman. São dois extremos, no quesito tom. A DC precisa disso. Lanternas vem para agregar muito ao universo DCU, ao DC Studios, sobretudo. Espero que eles consigam sucesso com essa série para ter renovação de temporada. Comenta embaixo aí o que você achou do primeiro episódio. Fisgou você para assistir os demais episódios? O que você pensa de tudo isso? Comenta aí embaixo aí nos comentários. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Tamo junto.